Olá, você profissional da ROF que quer fazer aquele preenchimento labial perfeito, sabia que existe um caminho a trilhar para essa excelência? O primeiro curso de preenchimento labial que eu fiz tinha uns 40 alunos e um paciente de lábio para cada 4 alunos, né? Porque não existiam tantos cursos, então os cursos eram muito cheios, né? E detalhe, o professor mal deixava você relar a mão no paciente. Eu conseguia ali injetar nem um quarto de contorno labial, com muito custo ali. O professor não deixava nem eu pôr a mão direito no lábio. Então, era mais uma clínica demonstrativa, né? Na época, os procedimentos que tínhamos era toxina, preenchimento de circunnaso, preenchimento de marionete e lábio. Era isso que a gente aprendia nos cursos, né? A ROF evoluiu demais nos últimos anos. Então, não tinha toda essa gama de procedimentos que a gente tem hoje. Eu saí completamente frustrada do curso, porque nós normalmente queremos o quê? Queremos pôr a mão na massa, queremos a técnica, né? Mas aprender a fazer um preenchimento labial vai além da técnica. Tem muita coisa para a gente aprender, como características do produto, anatomia, saber atender às expectativas do paciente, identificar o que aquele lábio precisa. Aí eu fui fazer mais um curso de lábio, porque eu não tinha segurança para fazer nada, né? Eu mal tinha colocado a mão no lábio. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui fazer um curso e aí eu consegui fazer um contorno labial completo. Nossa, já fiquei super feliz, porque pelo menos eu consegui entender como era a retroinjeção, comecei a fazer os contornos labiais no consultório, né? Contorno labial em quem? Nas amigas, lógico, né? Aí você chama a mãe, a amiga, uma vizinha mais íntima, e fala: olha, eu fiz um curso, estou treinando, cobra só o custo do produto, e vamos lá, né? Porque você tem que pôr a mão na massa, tem que treinar, lógico, com responsabilidade, sem abusar da técnica, mas a gente tem que começar a executar devagarinho o procedimento. Bom, com o tempo foram aparecendo novas técnicas, novos cursos, e aí eu fui fazer a especialização, que na época nem tinha esse nome, porque não era ainda aprovada pelo conselho. Especialização era uma atualização, um curso extensivo, porque não tinha, né, esse curso de especialização em ROF. E aí você começa a ver o quê? Você começa a ver as técnicas, né? Ver as técnicas dos colegas que fizeram outros cursos, ver as técnicas dos professores, né? E aí você vai trocando ideia de planejamento de cada lábio, até que você vai desenvolvendo o seu olhar, a técnica que você tem mais destreza, e aí você vai conseguindo pegar mais mão e definir o que você consegue realmente desenvolver nos lábios, né? Existe uma curva de aprendizado. E realmente, toxina botulínica e preenchimento labial atraem muitos pacientes para o consultório, né? É carro-chefe do consultório. E a maioria dos alunos ficam muito frustrados com o lábio. Por quê? Porque a técnica de lábio ela requer uma curva de aprendizagem para fazer um diagnóstico, qual técnica ser usada naquele determinado lábio. Então, às vezes, você não consegue fazer um curso de 2 dias e conseguir resolver todos os lábios no seu consultório, né? Porque existe essa curva de aprendizado. E todos querem aprender lábio em um curso, um módulo. E olha, gente, eu sinto informar que isso não existe, tá? É uma curva de aprendizado mesmo. E toda essa ânsia de aprender lábio, eu até entendo, porque se a gente for no Google e digitar lá preenchimento labial hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, aparece 2.610.000 resultados, isso hoje, né? Que eu estou gravando esse vídeo. Isso aumenta a cada dia. E quando pensamos em aprender sobre preenchimento labial, nós temos 2 lados para aprender. Além de aprender toda a parte técnica, né, de produto, anatomia, como injetar o produto, técnica de injeção de agulha, técnica com cânula, a gente tem que aprender o quê? As dores do nosso paciente,
né? O que o nosso paciente procura. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro do paciente. Então, falando de paciente, eles têm medo de exagero, né? Com raras exceções, a maioria chega, ai, doutora, eu não quero uma coisa muito grande, não quero um lábio muito exagerado, né? Principalmente a faixa etária que eu atendo, aí em torno de 50 anos, o pessoal tem muito medo dos exageros, né? Tem muito medo também de passar dor, porque muitos já fizeram preenchimento labial sem anestesia e realmente dói, tá? Tem medo de ficar com o famoso bico de pato, né? Que vem, às vezes, outras pessoas que ficam com bico de pato. Então, pensando no paciente, a gente tem que esclarecer tudo para o nosso paciente, tá? Pensando nas dúvidas dos pacientes, a gente tem que informar que a gente faz com anestesia, que o procedimento é indolor, que tem um edema pós-procedimento, que aquele volume que ele vai sair do consultório no dia, ele vai perder volume, né? Que não vai ficar daquele jeito porque tem o edema. Que dependendo do volume que a gente planejar para aquele lábio, a gente vai precisar de mais sessões para entregar o resultado. Às vezes não vai conseguir entregar um resultado numa primeira sessão. Orientar o paciente que se ele sentir grânulos depois pós-preenchimento, para ele entrar em contato, para ele voltar no consultório, né? Ou se tiver um inchaço fora do normal, dor, um hematoma muito grande, para entrar em contato, enfim, acompanhar o paciente de perto nos primeiros dias, tá? Isso é a dica que eu sempre dou para qualquer preenchimento, não só de lábio, sempre acompanhar o paciente. E voltando agora ao conhecimento do profissional, precisa ter conhecimento sobre a anatomia, sobre o produto e sobre a técnica. Então vamos lá. Conhecimento anatômico nos ajuda a evitar e a gerenciar a intercorrência. Então, assim, saber quantos milímetros de profundidade nós podemos trabalhar a agulha em cada área do lábio. Então, a artéria labial inferior, 95% tende a estar nas camadas mais profundas, mas tem uma porcentagem mínima que tem diferenciação anatômica e estão mais superficiais. Então, temos que dar preferência para preencher mais superficial, porque você não sabe se o paciente que está lá na sua cadeira, se ele está dentro desses 4, 5% que tem essa artéria labial inferior mais superficial, né? Somente preencher mais profundo em casos que nós precisamos aumentar a espessura do lábio. Mesmo assim, tem que fazer em etapas, com muito cuidado. Ter cuidado nas regiões centrais, principalmente em região de filtro. Ter em mente que a artéria labial superior, ela é continuidade da facial e depois ela emerge, né, o ramo dela para a região nasal e para o terço médio da face. Então, é um encanamento só, né? Então, ela só vai tendo ramificações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você às vezes obstrui na região de lábio, você vai ter uma consequência lá do lado do nariz, lá mais para cima. Por quê? Porque você obstruiu essa passagem do fluxo sanguíneo, tá? Então, o conhecimento anatômico é fundamental. Por quê? Porque nos dá segurança para trabalhar. Agora, vamos falar um pouquinho de produto, né? O produto para colocar no lábio, ele necessita de elasticidade, fluidez e coesividade do gel para preencher o lábio. Então, elasticidade é a capacidade do gel se deformar e voltar à forma original, né? Para quê? Para que a gente coloque um preenchedor e não perca essa mobilidade do lábio. Fluidez na hora de passar na seringa, né? E qual é o produto de eleição hoje que atende essas exigências? É o ácido hialurônico. Então, nós temos excelentes marcas no mercado. E qual é a vantagem do ácido hialurônico? Além de tudo isso que eu falei, não é um produto definitivo. Além de ser extremamente biocompatível, a gente consegue remover com a aplicação da hialuronidase se a gente tiver algum tipo de problema. Então, para o lábio, nós precisamos de um gel
que dê mobilidade, né? Que o paciente consiga sorrir, consiga mexer o lábio, dê uma mobilidade para os tecidos. Então, até podemos usar um gel, por exemplo, mais denso para fazer o contorno e um gel menos denso para o volume, para dar mobilidade, para que esse lábio não fique travado, tá certo? O paciente que tem muita força labial, muita força muscular, por exemplo, no lábio, se o produto não for elástico, a própria movimentação do lábio, como é muita força muscular naquele lábio, pode criar uma certa assimetria pós-procedimento, né? Depois que você fizer o preenchimento. Nós também sabemos, ainda falando de produto, que produtos monofásicos são mais indicados para lábio, não significa que você não pode usar os bifásicos, mas você tem que saber as características, porque a gente sabe que os bifásicos, eles têm fases diferentes também na hora da reabsorção do produto, o que pode gerar uma leve assimetria quando o paciente está perdendo aquele produto durante a absorção do próprio produto. Tá? Então, é só uma características que a gente tem que saber, não significa que você não pode usar um bifásico para fazer lábio. Agora, então a gente já falou de anatomia, já falou de produto. Agora a gente tem que conversar um pouquinho sobre a técnica. Técnica, gente, existem diversas técnicas e a técnica ela está diretamente ligada a anatomia do lábio do paciente e ao resultado que eu quero naquele lábio. Então, existem muitas técnicas, mas, por exemplo, um paciente com um filtro muito longo, eu já não preencho o filtro nesses casos, porque eu acho que fica inestético quando o filtro é muito longo, né? Pacientes que precisa, por exemplo, tem um paciente que ele precisa de uma eversão, mas ele não precisa de uma projeção. A gente tem a técnica russa, que nos dá esse resultado. Porém, é uma técnica que exige muita destreza do profissional. Depois a gente tem que massagear bem a região, avisar o paciente que ele vai ficar com edema, porque essa técnica russa ela dá bastante edema, porque são várias picadas. E quanto mais agulha, mais edema, tá? Às vezes eu tenho um paciente, por exemplo, que eu quero fazer uma eversão e uma projeção. Aí eu já posso fazer uma retroinjeção na linha seco-úmido, mais voltado para o seco do que para o molhado, para eu poder fazer um pouco da projeção desse lábio. Então, assim, tem várias técnicas e conforme o que você quer de resultado, você vai lançar a mão daquela técnica. Agora, por exemplo, eu não posso pegar um paciente que nunca fez nenhum contorno labial e ensinar uma técnica russa que tem que ter destreza para você fazer aqueles riscos, né, de preenchedor no lábio do paciente. Então, por isso que eu falo que é uma curva de aprendizado. Muitas vezes, às vezes o aluno fala, ai, nem me ensinou isso. Não, mas não ensinou porque você ainda não estava apto a aprender isso. Ainda estava muito cru, né? E tem que respeitar essa curva. Pacientes, por exemplo, que apresentam lábios triangulares, muitas vezes você precisa alargar o tubérculo central quando você tem um lábio triangular. É um lábio difícil de tratar também. É uma outra técnica que você usa para alargar esse tubérculo central. Evitar, por exemplo, o bico de pato. Muito paciente tem medo de ficar com bico de pato. E como que a gente evita isso, né? O bico de pato é assim, às vezes você preenche um lábio que não precisa ser preenchido até a comissura e você preenche até a comissura. Aí pesa aqui no ângulo, aí ele everte aqui, porque o preenchedor pesa aqui no canto. Isso é uma das possibilidades de você deixar o paciente com bico de pato. Outra coisa, quando eu coloco muito produto no filtro, e muito, além de você colocar produto mais profundo no filtro, eu coloco uma quantidade maior de produto. Então, fica um produto lá no profundo, aqui, ó, você acaba fazendo na derme média ali uma miomodulação dessa área. Então, fica aqui, e o que acontece? Quando o paciente sorri, isso aqui everte tudo, porque não perde a mobilidade aqui. Então, isso aqui fica, não consegue ter essa mobilidade, e quando o paciente sorri, isso aparece um bico de pato, que aqui fica travado, tá certo? Por conta da quantidade de preenchedor e da camada que foi colocada esse preenchedor.
Outra coisa que dá o aspecto de bico de pato é a camada, fazer o preenchimento no contorno, na camada fora do lábio aqui, né? Você, em vez de fazer aqui na linha do lábio, né, na mucosa labial, você faz fora. E aí, acaba que você também pode dar esse aspecto de bico de pato, tá bom? Outra técnica que existe, então existem muitas técnicas, né? É a happy face, não sei se você já ouviu falar, que é para quê? Para levantar a comissura. Você solta os ligamentos que tem aqui nessa região da comissura, os ligamentos falsos na área de marionete aqui, e você preenche essa região. Aí você levanta essa comissura, tá? Então, a técnica, gente, ela não é engessada. Ela está diretamente ligada aos objetivos do tratamento, tá certo? Então, a gente realmente precisa saber avaliar aquele lábio, saber quais são as expectativas do paciente, qual o resultado que a gente quer atingir, para a gente conseguir decidir qual técnica de preenchimento a gente vai usar. E muitas vezes a gente mescla as técnicas para atingir o resultado que a gente quer. Então, resumindo para vocês, excelência em preenchimento labial exige muito estudo de anatomia, produto, técnica e treino. Quanto mais praticar, melhores serão os resultados. Então, assim, respeite sua curva de crescimento, não fique ansioso, né? Existe essa curva de aprendizado, vai devagar. Então, assim, vai aprendendo as diversas técnicas, né? E tentando implementar nos pacientes. Não é vergonha nenhuma receber um paciente de preenchimento labial no consultório e chamar um colega para ajudar a fazer, para você ir aprendendo. Se é um lábio que você bate o olho e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Pede ajuda para um colega mais experiente, né? Ou pede ajuda para mim, que eu ajudo a planejar também, né? Então, assim, tem que ir devagar e respeitando realmente essa curva, que você vai ver que você vai ter, assim, excelentes resultados, tá bom? Então, assim, não fique ansioso com isso. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, tá? E já aproveitando, peço para você curtir o vídeo, deixar seu comentário, compartilhar o vídeo com os colegas ou profissionais da saúde que talvez tenham interesse por esse assunto, né? É rápido e isso ajuda muito para o YouTube, o Facebook, o Instagram, mostrarem os meus conteúdos aqui para vocês e para mais pessoas, ok? Super obrigada e até o próximo vídeo.